Tá ligado já? Bom, bom dia a todos, né? Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Senado por essa oportunidade, senadora Sandra Baga por ter especificamente convidado e explicitar minha satisfação e estar na presença dos ilustres senadores importantes da Amazônia e do nosso estado, do Amazonas, né? Eu provavelmente fui convidado por causa do grande tempo que eu me dediquei. Eu era, anteriormente a me dedicar a essa parte de Centro de Biotecnologia, era professor da Universidade de Brasília, né? E eu fui para Manaus, na realidade, a convite de um grupo ligado ao governador Gilberto Mestrinho. Foi quando surgiu a primeira ideia do CBA e o primeiro projeto, né? E esse projeto, depois nós fizemos um outro, não deu certo, terminou o mandato do governador Mestrinho, e depois nós fizemos um projeto que era para o centro ser a Universidade Federal do Amazonas, né? Esse projeto foi muito bem costurado, ele parece muito com essa terceira tentativa nossa, que é desse CBA que está sendo apresentado, e inclusive na estrutura de laboratórios, e ele foi submetido ao Programa Norte de Pesquisa e Pós-Graduação, que era uma ação conjunta do CNPq, CAPES e da FINEP, né? O CNPq chegou a dar bolsas e recursos a CAPES para o desenvolvimento, mas a FINEP, naquele momento, a FINEP estava sem recurso para bancar a infraestrutura, que era, né? Foi daí, então, que se articulou, aí, junto com outros profissionais também, que se criou, via o Ministério do Meio Ambiente, que lá tinha a Secretaria de Políticas da Amazônia, né? Foi quando surgiu esse novo projeto, o Programa PROBEM, e o CBA tal como ele foi mostrado. Quer dizer, os esforços nossos, eles são bem anteriores a isso, né? E nesse período, e na realidade o sonho, digamos, meu, na época de colegas e de muitas pessoas, e outros que foram aderindo a essa causa, era um sonho assim, muito nobre, que nos move até hoje, né? Que era criar alternativas, né, para o desenvolvimento da Amazônia, mantendo a floresta em pé, utilizando biotecnologia para agregar valor aos produtos da floresta, né, e, com isso, melhorar, digamos, o nível econômico e social da população, né? Então, esse sonho nos moveu e nos move até hoje, né? E, dentro disso, várias ações foram realizadas, não só essa, inclusive, paralelamente, dentro desse ideal. E eu gostaria de citar algumas, tá certo? Por exemplo, em certo momento, como aquela primeira tentativa de CBA não deu certo, eu fui convidado para integrar, digamos, o quadro da Universidade Federal do Amazonas. E aí eu me desloquei da UNB para lá. E aí nós começamos, criamos cursos relacionados à biotecnologia, de especialização, de atualização, especialização. No começo, mestrado em genética, né? E procuramos reforçar os cursos, tanto de graduação quanto os de pós-graduação que existiam. E, em um determinado momento, que eu me lembro muito bem, num determinado momento, o CBA estava terminando a construção do prédio, e o superintendente da SUFRAMA era o Dr. Sérgio Melo, né? Sérgio Melo. Antônio Sérgio Melo. Ele me chamou e falou: Sparco, o CBA está quase pronto. Como é que nós vamos habitar esse CBA, né? E nós tínhamos já estudado bastante a possibilidade de criar um curso de doutorado unindo todas as forças possíveis do estado do Amazonas, né? Um curso de doutorado em biotecnologia. E eu relatei a intenção. Ele ficou muito animado e falou: a SUFRAMA vai bancar. E fez isso.
né? Na época, ele cedeu 2.500.000 da SUFRAMA, aplicou, e nós montamos o que a gente chama hoje de Programa Multi-Institucional de Pós-Graduação em Biotecnologia, que tem a participação do INPA, da UFAM, do INPA, da UEA, da Embrapa, do Instituto de Medicina Tropical, da Fiocruz. Então, é uma estrutura que hoje, por exemplo, esse doutorado começou em 2002. Nós só criamos o mestrado em 2003. Né? A ênfase era doutorado. Por quê? Nessa época, a UFAM não tinha nenhum curso de doutorado, para vocês terem uma ideia. Né? Foi o primeiro curso que foi coordenado pela UFAM de doutorado. E esse curso ajudou os outros a alavancarem, né, alavancar os mestrados, criaram seu doutorado. Né? Então, esse curso, ele formou, até hoje, 178 doutores, 88 mestres, e tem cerca de 150 alunos. É uma rede local. E essa rede foi, inicialmente, muito apoiada pela SUFRAMA e, posteriormente, pela FAPEAM e, sem dúvida, também pelos outros órgãos de fomento, como o CNPq e CAPES. Né? Mas houve um papel assim, fundamental da SUFRAMA dentro desse contexto do PROBEM, que era formar pessoal, no caso, altamente qualificado, para esse sonho desse polo de bioindústria. Né? Então, observe, várias ações foram tomadas, não foi só a construção do prédio e o início do funcionamento. Né? Eu acho que é muito importante citar também que, posteriormente, a pedido do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente montou a rede genômica da Amazônia, que para os vários estados da Amazônia, a gente conseguiu montar a estrutura de biologia molecular, bioquímica, bioinformática, que é essencial para o desenvolvimento da biotecnologia. Né? E, mais recentemente, no final de 2008 e 2009, o MCT criou a rede Bionorte, né? Que é uma rede aí que envolve a Amazônia Legal, né? Praticamente 60% do território nacional. Né? E essa rede, ela tem hoje 25 projetos em rede, da ordem de 500 pesquisadores, além de um curso de doutorado que envolve as 22 principais instituições da Amazônia Legal, da área de biodiversidade, conservação e biotecnologia. São 178 professores, quase 400 alunos, não é? E mais 150 pesquisadores associados. Né? É claro, o curso de doutorado é novo, ele está no seu 3º ano, indo para o 4º. Então, agora estão começando a sair os doutores, saíram os 5 primeiros doutores. Mas, a partir do fim do ano, todo dia vai ter uma defesa de doutorado na Amazônia, voltada para tecnologias de conservação e tecnologias industriais. Né? Essa é uma ação do Ministério de Ciência e Tecnologia, que, obviamente, não só, né, é uma ação integrada do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, das Secretarias de Ciência e Tecnologia dos 9 estados da Amazônia Legal e das fundações de amparo à pesquisa. É uma ação integrada, robusta, né, e que, sem dúvida, vai ser de extrema importância para concretizar esse nosso sonho, que ainda está de pé. Né? Bom, eu preciso falar um pouco agora do Estado também, nas ações importantes para essa área. No final do governo do Amazonino, Mendes, foi criado, inclusive, a gota d'água, digamos, o fator determinante, foi um estudo que a comunidade científica e empresarial fez para dar suporte à política de biotecnologia e bioindústria do Estado. Então, a partir desse documento, foi criado, havia sido criada a Universidade do Estado, e foi criado, então, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas e a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E isso é uma coisa... E essas duas estruturas foram extremamente bem geridas, e passaram a ser exemplo. A Amazônia não tinha nenhuma fundação de amparo à pesquisa.
foi exemplo, nosso estado foi exemplo para a Amazônia. Hoje, todos os estados da Amazônia têm fundação de amparo à pesquisa. Então, essa é uma coisa que depois é preciso explicitar que o governador da época, Eduardo Braga, ministro no momento, implementou isso nos 2 mandatos, e que o ex-governador, senador aqui presente, Omar Aziz, manteve, né, e reforçou, inclusive, essa parte. Né? Então, observe, essa ação que o Estado do Amazonas deu de exemplo, reforçou o sistema de ciência e tecnologia da Amazônia Legal todo. Então, olha, gente, nós estamos num outro momento agora. Não é momento de 20 anos atrás, no primeiro desenho do CBA. O CBA não está sozinho. Né? E outra coisa, é preciso entender o seguinte, essa parte do CBA é extremamente importante, que é a fase que vai ligar os produtos da academia, os produtos da própria pesquisa do CBA, com a indústria. Isso é uma pequena parte da cadeia de conhecimento da bioindústria. Né? A bioindústria começa lá na matéria-prima, na coleta, no controle de qualidade. Né? Tem que ter infraestrutura montada para isso, né? Para ter matéria-prima de boa qualidade. A pesquisa que vai trazer, né, novos produtos em cima disso, que normalmente ela é feita pelas instituições de ciência e tecnologia. O FAM, INPE, Embrapa, né, e correlatos, Instituto de Medicina Tropical. Depois, gente, que faz isso é feito num tubinho de ensaio. Entre os testes vamos supor, se for, por exemplo, para a área de saúde, entre os testes pré-clínicos, autorização da Anvisa. Antes, lá, já teve que ter autorização do Conselho de Patrimônio Genético, né? A autorização da Anvisa. Aí, depois dos testes pré-clínicos, que hoje, senador, ficou muito difícil de fazer no Brasil, depois daquele episódio do Instituto Royal, que se invadiu e soltaram os cachorros, soltaram os cachorrinhos, praticamente não podemos fazer testes pré-clínicos. Tem um instituto agora que acabou de ser montado, coordenado pelo professor Calixto, no Rio Grande do Sul, que faz testes pré-clínicos em roedores. Mas hoje as empresas farmacêuticas brasileiras têm que contratar serviços dos Estados Unidos, do Canadá, da Coreia, para fazer testes pré-clínicos. Então, a cadeia não é tão simples. Depois disso, vem os testes clínicos, que a Anvisa tem que autorizar. E que, muitas vezes, a empresa manda o documento para a Anvisa, que deveria demorar 2 meses, demora 1 ano, 2 anos para autorização. Né? Então, em termos de biotecnologia no país como um todo, o arredondamento dos marcos legais ainda é importante. A gente sabe do esforço do parlamento no sentido de aprimorar a lei de acesso ao patrimônio genético, né? Está melhor do que estava, né? Mas, por exemplo, gente, nós temos coisas de ordem prática ligada ao MIDIC, por exemplo. Eu vou citar só um exemplo de que relacionado comigo. Quando eu era professor na UNB, um pouquinho antes de ir, nós desenvolvemos, junto com a Biobras, que era a empresa mais importante de biotecnologia humana da época no país, nós desenvolvemos uma tecnologia de fazer insulina humana por engenharia genética. Né? E esse processo foi até ser vendido, exportado. Chegou realmente o produto final. Infelizmente, depois a Novo Nordisk, após 3 anos de dumping na Biobras e ter perdido a causa na Organização Mundial do Comércio, veio e comprou a Biobras. Né? Mas a patente que nós fizemos uma patente que aplicamos ao mesmo tempo, em 1998, já, nos Estados Unidos e no INPI aqui. Em 2000, a nossa patente foi concedida nos Estados Unidos. Sabe quando foi concedida pelo INPI? Alguém arrisca uma data? Não foi. Foi. 2010, 10 anos depois. Como é que pode uma empresa de biotecnologia, por exemplo, sobreviver a uma análise de patente de 10 anos? Então, dessa cadeia toda, obviamente, nós temos que acertar essa questão, mas nós temos muitas coisas para acertar no país. E essas coisas
o nosso parlamento é essencial, né, a consciência disso e o apoio político, né? Então, agora, voltando para me encerrar, que eu sei que eu passei de tempo, peço desculpas, no assunto do CBA. Gente, nem o MIT faria qualquer coisa se não tivesse uma personalidade jurídica. Então, exigir para esses heróis que estão lá, aliás, 80% dos pesquisadores do CBA foram nós que escolhemos, eu pessoalmente convidei entre os melhores. E outros que estão lá são nossos ex-alunos, o Dácio, a Caterine, por exemplo. Então, eles não podem fazer nada. Então, por exemplo, o CBA não pode pedir no Proinfra um equipamento. O professor, o Dácio, agora não pode aplicar no Universal do CNPq para ter um recurso. Ficou tudo dependente da SUFRAMA, que, obviamente, teve toda a boa vontade de manter a estrutura até aí. Então, não tem condição isso, tá certo? E outra coisa, a forma de gerir, não adianta ter o CNPJ se fizer a gestão errada. Mesmo sem CNPJ, o CBA teria funcionado muito melhor se não tivesse voltado as costas para as ICTs, da Amazônia, principalmente. Então, num certo momento, a maioria desse tempo, o CBA, talvez por causa de um gestor principalmente, que achava o seguinte: o CBA tinha que interagir só com empresa. Tá certo, mas não tem quase empresa de biotecnologia do Brasil, e muito menos na Amazônia. Então, não interagiu com ninguém e voltou as costas para a academia. É onde se faz realmente a invenção, o grande conhecimento. No Brasil, nós não temos tradição, isso é importante. O Brasil não é Coreia. Coreia, mais da metade da pesquisa é feita na empresa. No Brasil, não. 90%, pelo menos, é feito nas instituições de ciência e tecnologia, nas universidades, nos institutos de pesquisa. Então, se você voltar as costas, para isso, você não vai fazer nada. Então, para encerrar, em relação à interação com o Inmetro, eu até agradeço, doutor Emanuel, me passou os termos, ontem de noite a gente conversou um pouquinho, e passou os termos dessa interação com o Inmetro, e eu gostei, de uma maneira geral, mas eu tenho uma certa preocupação. Quer dizer, em relação a resolver o problema, vocês estão de parabéns, vocês vão resolver o problema. O Dash ia ficar sem emprego se não fosse isso, e os colegas, né? Para resolver a questão imediata. Mas me preocupa um pouco que essa questão de resolver imediato em 2 anos, como esse termo está previsto prorrogação para 60 meses, 5 anos, se passe mais 5 anos com essa questão. Então, no meu ponto de vista, aí como sugestão, Fernando e Emanuel, procurem realmente cumprir aquele prazo, tá certo? E procurem consultar ao máximo as ICTs. Por exemplo, agora a gente, depois de 20 anos, nós... Professor, pois não. Professor, eu não quero lhe favor, interromper, desculpe. até para contribuir para o debate. Certo. O secretário de Políticas do Ministério de Ciência e Tecnologia e tanto o diretor de inovação do Ministério do Comércio confirmaram aqui o entendimento entre o ministro Aldo Rebelo e o ministro Armando. Quer dizer, há boa vontade política nesse momento que o Dácio cobrou há pouco, ele tem razão. O que faltava era vontade. E quanto mais ministério envolvido, mais demorar para se resolver. Quanto menos ministério envolvido, muito mais rápido nós vamos resolver. Então, hoje, eu prestei muita atenção no que... E aí, foi uma cobrança feita aqui pelos senadores, quando esteve aqui presente o ministro da Ciência e Tecnologia e quando esteve presente o ministro Armando Monteiro. Então, tanto o Aldo, ministro, como o ministro Armando, eles já tomaram a decisão política, quer dizer... Espero que não aconteça de passar mais 5 anos, terminar o mandato nosso de senador aqui e a gente não conseguir resolver. Até porque isso se arrasta mais de 13 anos aí, já é uma... não é mais um parto, né? Isso é uma falta de respeito, né, com quem quer fazer pesquisa no Brasil. Né? Senador, e aí... Então, se me permite, senhor senador, os prazos que nós colocamos ali foram para dar algum conforto para que a gente consiga fazer... Mas dá para fazer muito provavelmente serão cumpridos antes dos prazos. Nós Então, temos uma equipe lá apaixonada pelo tema e comprometida com a resolução e com o endereçamento dos problemas relacionados, especificamente nesse caso, ao CBA.
nós queremos não só incluir o setor acadêmico, o setor científico, que é crucial para o desenvolvimento de produtos da área na bioeconomia, mas também queremos fomentar o setor econômico, fomentar o desenvolvimento e implementação de empresas, de startups, de diferentes tamanhos, de diferentes portes, mas que possam vir a concretizar o sonho de transformar o CBA ou aquele centro num corredor, num polo econômico alternativo ao PIN. Sem dúvida. Essa é a nossa determinação, nós estamos sendo bem pragmáticos, até para dentro do próprio sistema MIDIC, considerando as dificuldades que tem e todas o protocolo que deve ser seguido para se conseguir a assinatura. Nós fomos pessoalmente a cada conjuro, a cada procuradoria, garantir que a assinatura fosse feita dentro de um prazo mais rápido possível, para que não se comprometesse tanto o emprego das pessoas que lá estão, as bolsas dos bolsistas que lá estão, como as linhas de pesquisa que estão sendo desenvolvidas no centro. Esse é o nosso comprometimento. E complementando aqui, senadores, estamos trabalhando para que os prazos sejam antecipados e não postergados. Tá. Eu agradeço ao senador Omar Aziz. Por isso, a gente percebe realmente a vontade política. Inclusive, quando se pergunta o que se espera do Senado, a gente espera realmente um grande apoio político para que isso aconteça, né? Agora, Fernando, nós que estamos há 20 anos nisso, a gente diz que gato escaldado tem medo até de água fria. Então, vamos procurar respeitar o prazo e nós, por exemplo, da Rede Bionor, estamos totalmente à disposição. E gostaria de lembrar o seguinte, o MCTI tem a grande experiência na área, porque tem várias OS funcionando. Eu até, semana passada, retrasada, eu dei uma palestra num curso de bioprospecção já no LNBio, Laboratório Nacional de Biociências, que está funcionando já de uma maneira extremamente boa. Então, tem lá o LNBio, tem o MCT, tem nós para dar o apoio que vocês necessitarem na hora que precisarem, pelo menos no que se refere à Rede Bionorte, tá certo? E muito obrigado por essa oportunidade.